Fala pessoal, meu nome é Leonardo Siqueira e esse é o Teco ao Baixo. Bom, correria, cara, de novo. Eu tô atrasado com os vídeos, eu sei, eu tô devendo. Esse vídeo era pra ter saído muito antes do que vai sair, tá? O jogo é hoje, no sábado, dia que eu estou publicando esse vídeo. Tá tarde, eu sei. Enfim, peço desculpas em adiantado, tá? Mas a vida ainda tá na correria. Eu voltei pra casa já, saí do hotel, aquela coisa toda, mas ainda tô precisando me organizar um pouco melhor. Garanto que vai acontecer, tá? Tenham paciência comigo. Bom, falando de Brasileirão, então, eu decidi fazer um negócio um pouco diferente, tá? Vai ser impossível eu fazer um pré e um pós do Brasileirão inteiro. E depois vai encavalar com a Liga BFA e tudo mais e tal. Então eu decidi fazer o Spin, né? Que é baseado um pouco aí na ideia do mapa do FABR, né? Ele faz o giro da rodada e eu queria dar um nome diferente, eu quero manter a temática e tudo mais e tal. Então vou chamar de Spin do Brasileirão, beleza? Então vou falar um pouco do jogo que aconteceu na última semana e um pouco do jogo que vai acontecer no fim de semana, tá? Isso levando em conta aí o campeonato inteiro, beleza? Então essa é a primeira ideia. Fico aberto para feedbacks, como sempre. Tem várias coisas que o pessoal tem mandado, eu tenho tentado me esforçar para melhorar. O áudio foi uma delas, né? Então tinha melhorado, depois piorou e daí às vezes melhora. Eu ainda estou aprendendo a fazer, então peço um pouco de paciência e quem puder mandar os feedbacks eu agradeço, beleza? Bom, Manaus, FA e Porto Velho Miners. Foi o jogo que a gente esperava que seria, né? O Manaus acabou ganhando com certa facilidade. A gente já imaginava que isso ia acontecer. O Manaus tem formado um time muito forte, muito capacitado. Tem vários jogadores famosos já, né? Alguns conhecidos, por assim dizer, que são muito bons. E tem alguns jogadores que não são tão conhecidos, mas que também têm muita qualidade. Que às vezes eu acho que falta até um pouco de marketing, vamos dizer assim, né? Tem alguns jogadores que sabem fazer o marketing melhor que outros. Mas isso não significa que eles sejam melhores que os outros, enfim, apenas aparecem mais. E ali no Manaus tem dos dois tipos: tem os caras que sabem fazer o marketing e são bons, e os caras que não sabem fazer esse marketing, mas também são bons. Então o time do Manaus é um time muito interessante e mostrou um jogo bem interessante contra o Miners. Apesar de ser um adversário mais fraco, né? E ainda não é o jogo que a gente quer ver do Manaus, não é o confronto aí que a gente espera, mas já deu para ver algumas coisas interessantes. Em especial, que eu gostei muito da maneira como o Manaus se postou ofensivamente, tá? Mas eu acho que isso já era um pouco esperado, tá? O que me surpreendeu um pouco mais foi a questão defensiva. Então, foi uma defesa que foi muito agressiva, né? Que chegou muito no QB adversário, fez interceptações, estava sempre atrás da bola, buscando tackle, que é algo que eu não esperava tanto. Eu achei que fosse ser um pouco menos por ser no primeiro jogo aí do campeonato e tudo mais. Então foi um ponto de destaque para mim. Falando do Miners especificamente, eu senti que eles sentiram um pouco, com perdão do trocadilho, né? Mas eles sentiram um pouco essa estreia nacional, vamos assim dizer, tá? É, eu conheço um pouco só do time, não conheço tanto, mas como eu disse, a partida do ano passado contra o Arsenal eu cheguei a acompanhar. E é um time razoavelmente organizado, tá? Tá bom que o Manaus é um time muito melhor, mas a questão é que eu senti que o pessoal tava forçando demais os passes, querendo dar uns passos maiores que a perna, e isso dificultou bastante a maneira como o time progrediu em campo. Eu acho que precisa voltar um pouco, dar um passo atrás, entender um pouco mais as limitações, tá? Porque você tem um time, tá jogando com um time que tem uma defesa muito agressiva, não adianta você ficar forçando passe longo, né? Os caras vão chegar, vão interceptar e vão te dar trabalho. E foi o que aconteceu, né? O Manaus teve aí algumas interceptações. Então eu acho que precisa aprender a colocar esses pontos nos is. A partida contra o Cavs, que vai ser na outra rodada ainda, no Cavaliers, vai ser complicada também. Eu vou falar do Cavaliers mais tarde. Mas o jogo do Miners é contra o Lobos. Não adianta. São as duas equipes mais niveladas, que vai dar o melhor jogo aí para eles. Então tem que entender como as coisas estão acontecendo, se estruturar um pouco melhor, principalmente psicologicamente, eu acho, entender as limitações,
para poder fazer o seu melhor jogo contra o Lobos, que é um jogo que vai ser mais parelho, então tem mais chance de vitória. Bom, já falei de Cavs, já falei de Lobos um pouquinho, né? Mas me corrigindo já agora desse jogo, do que eu falei no começo, no vídeo, o jogo na verdade é no dia 15, domingo, não hoje, no dia 14, que eu tô postando o vídeo. Como eu disse, eu preciso definitivamente me organizar melhor, tá? Mas, enfim, o Cavaliers é um time muito tradicional, tá? E é um time forte, é um time que tem qualidade. E vai fazer aí o clássico, né? Vamos dizer assim, contra o Manaus, que é o jogo que todo mundo está esperando nessa divisão. O campeão da divisão norte vai passar de fase, para pegar os outros times aí na segunda fase, e ele vai sair entre Manaus e Cavaliers, né? A gente ainda não sabe quem vai ganhar. Os dois se enfrentaram no ano passado, deu Manaus, mas agora, com valendo mais coisa, né, do que um amistoso, tudo pode acontecer. Então, o Cavaliers vai chegar e vai vencer esse jogo provavelmente no domingo, tá? Sem querer desmerecer, longe disso, o Lobos, que é uma equipe que também tem uma história lá no Amazonas, tá? Mas é um pouco o que foi aí entre Manaus e Miners, né? Manaus era um time mais forte e venceu, e a gente previa que ia vencer o Miners como aconteceu, e eu entendo que vai ser o mesmo caso aqui. O Cavaliers vai vencer o Lobos. Não sei se vai ser de muito, se de pouco. Eu não tenho acompanhado como o Lobos tem jogado, nem como o Cavaliers tem jogado, mas a tendência é essa, tá? Então, mas isso não significa que o Lobos deve fazer um péssimo jogo, né? Assim como eu imagino, e é o que eu sempre falo, eu já falei em outros vídeos aqui também, né? Os times precisam entender as suas limitações e trabalhar dentro delas, né? Você pode, às vezes, ter um time até mais fraco que o oponente, mas se você souber usar isso, souber usar os seus melhores artifícios, as suas melhores armas e tentar anular as melhores do oponente, você tem chance de vencer, né? É menor? É menor, é menor. O Lobos é o underdog aqui. E eu não vou falar pra você aqui que eu acho que vai ganhar. Eu não acho que vai ganhar. Eu acho que vai dar Cavaliers. Mas isso não impede do Lobos fazer um bom jogo, tá? De qualquer forma, a divisão norte ela é muito interessante, porque a gente está vendo aí os times ali do norte jogar, principalmente eu estava muito ansioso para ver Manaus jogar, e foi muito interessante para mim, eu adorei assistir o jogo, tá? O que deu para ver ali depois que começou a transmissão, né, do Brasileirão, e eu também estou muito ansioso para ver o Cavaliers jogar. Eu acho que tem um time que pode ser interessante e eu quero entender um pouco como que vai ser essa medição de força contra Manaus, tá? Mas então, eu vou ficando por aqui, tá? Muito obrigado pela paciência, por tudo mais aí, e eu vou ficando por aqui, e até a próxima.